Deus sem querer lhe reencarna no seu jogo favorito, mas não como a heroína, e sim como a chefe final de nível 999. Uma garota pobre morre sozinha no hospital, uma morte tão patética que Deus tem pena dela, então ele decide lhe dar outra chance. Mas na hora de responder como quem ela queria nascer, ela se desespera e fala o nome errado, virando a personificação do mal no seu jogo favorito. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Eu Virei o Grande Mestre Demoníaco de nível 999, e espero que aproveite. A história começa durante uma tempestade, com uma criança gritando monstro e implorando para que alguém lhe salvasse. Ele continuava ouvindo sua voz, completamente apavorado e dizendo que o monstro do subterrâneo iria matá-lo. Seu pai estava parado confuso, observando seu filho em choque. Ele é o Duque Rubelite, do Império Grace, uma nação abençoada por Deus. Quando seu filho com sua segunda esposa começou a sofrer de alucinações auditivas, o Duque Rubelite não pôde deixar de se lembrar do incidente de 10 anos atrás. Ele também estava apavorado, percebendo que o subterrâneo é onde está aquela garota amaldiçoada, a sua filha mais velha, Rena Rubelite. Com apenas 8 anos, ela foi capaz de dominar uma magia negra sinistra. Ela é uma filha legítima da família Rubelite, e queimava tudo o que tocava. Então, há 10 anos atrás, ela foi aprisionada no subsolo, em um lugar sem nada que ela pudesse tocar, então ela foi privada de tudo, seja pessoas ou objetos. O Duque entrou em pânico, e decidiu que deveria garantir que essa informação fosse mantida em segredo a qualquer custo, então, ele ordenou aos seus homens que trouxessem Rena imediatamente. Ele vai até a masmorra subterrânea para recebê-la, mas o que ele vê o deixa congelado de medo. Seus olhos se arregalam, percebendo chamas escuras saindo de seus pés, enquanto a magia maligna lhe cobre completamente. O Duque ordena que seus homens a levem para a carruagem imediatamente, e só de olhar para ela ele sentia vontade de vomitar, mas ela não parece se importar e continua avançando em direção a ele. No Império Grace, uma profecia foi passada de geração em geração desde os tempos antigos. A profecia diz que o poder de um rei demônio furioso engolirá o mundo, envolvendo tudo em escuridão, e assim, a era do rei demônio começará. Todos continuam espantados pelo que estão vendo, sem acreditar no que estão vendo, e achando que aquilo só poderia ser o poder do rei demônio da profecia. Os servos olham a cena com os olhos arregalados, e tremem enquanto percebem que a profecia é verdadeira. Então, uma das funcionárias se aproxima de uma estátua e lança ela contra a garota, atingindo a cabeça de Rena em cheio antes de cair no chão. Rena para, e ela olha fixamente para a estátua. O Duque Rubelite percebe que esse era o fim, e exatamente como a profecia diz, cada um deles seria massacrado. Mas de repente ela aponta o dedo para o candelabro no canto, e depois aponta para outras decorações e para um espelho, surpreendendo a todos. Então, ela declara que todas essas coisas pertencem a ela. Tudo é carregado para a carruagem no lado de fora, e os empregados avisam que já terminaram de levar as coisas. Mas o olhar dela está fixo no Duque, que se encolhe de medo. De repente, ela começa a avançar determinada em sua direção, fazendo ele tropeçar e cair no chão. Ele começa a implorar por sua vida e pede que ela lhe poupe, enquanto a corda que amarrava a garota se desfaz com as chamas. Ela se inclina e aproxima seu rosto no dele, mas de repente exibe um sorriso doce, e ele ouve ela dizer que vai considerar aquilo como uma compensação por sua infância. Logo depois ela se acomoda na carruagem, enquanto todos ficam ali parados, incapazes de acreditar que realmente acabou. O Duque se pergunta se ela realmente está lhes deixando escapar. Ele acha que se tudo acontecer conforme a profecia, ou se apenas considerar o jeito que ela foi tratada durante toda a sua vida, ela não deveria ficar satisfeita até matar todos da mansão. Então, de repente ela ordena para parar a carruagem, observando eles pela janela. O Duque prende a respiração, percebendo que estava certo. Ela pergunta se ele tem um momento, então o Duque engole seco de medo, mas mais uma vez, ela os pega de surpresa quando ela estala o pescoço e pede por um travesseiro, explicando que seu pescoço vai começar a doer se continuar assim. Pouco depois vemos a carruagem se afastar, enquanto o Duque não acredita no que aconteceu e volta a respirar. Então, ele implora para si mesmo que sua filha desapareça desse mundo e que ele nunca mais ouça falar dela. Enquanto isso, Rena está dormindo na carruagem agora que tem seu travesseiro confortável. O cocheiro treme de medo, e se lembra de como disseram que ele receberia uma recompensa generosa se a levasse ao seu destino. Mas ele é tirado de seus pensamentos, percebendo o som das chamas escuras envolvendo a garota completamente. De repente ele nota a carruagem em chamas, e se pergunta assustado o que estava acontecendo. Seu corpo congela, e ele lembra do rei demônio da profecia. Pouco depois a mão dela atravessa o vidro da carruagem, deixando o cocheiro em desespero. Mais tarde ele está no chão inconsciente, enquanto Rena murmura que estragou tudo de novo. Ela estava apenas tentando bater de leve para que pudesse conversar. Ela parece tensa enquanto percebe que apesar de já ter passado um mês, ela ainda não consegue controlar seus poderes direito. Rena Rubelite é uma personagem do jogo chamado Nesse Mundo com o Poder do Amor, e alguém que oprimiu a protagonista até o fim, sendo a chefe final que foi derrotado pelo poder do amor.
Ela não parece impressionada, pensando em como não foi nem mesmo por algum tipo de magia especial, mas apenas o poder do amor, achando a trama realmente patética. Ela se pergunta como Hena pôde ter sucumbido a um tipo tão ridículo de magia, ou melhor ainda, como ela acabou sendo essa personagem lamentável. Ela veio de uma família pobre de muitos filhos, precisando sobreviver a cada dia. Ela era filha caçula e doente da família, mas eles não tinham dinheiro, então ela não podia pagar um tratamento adequado. Mesmo com tratamento, não se tinha esperança na recuperação, e seus sintomas nunca mostravam sinais de melhora. Então, tudo o que ela pôde fazer foi se ressentir de Deus, e ficou até um pouco aliviada quando chegou ao fim de sua vida, mesmo que se sentisse um pouco fria e solitária, sozinha naquele quarto vazio. Ela tenta se convencer de que está tudo bem, lembrando a si mesma que ela logo desaparecerá para sempre. Mas de repente ela vê uma figura branca na sua frente, e olha ao redor confusa. Então, um pensamento surge em sua mente, se perguntando se aquilo era o pós-morte. A figura pensa em como ela estava feliz por morrer, mesmo tendo uma morte solitária, admitindo que ela era realmente lamentável. Ela pode sentir instintivamente que essa existência era o Deus que guia os mortos. Ela pensa sobre o comentário dele sobre ela ser digna de pena, e conclui que ele gosta de dizer coisas engraçadas, já que se fosse o caso, ele primeiro deveria ter dado a ela um corpo saudável, ou pelo menos poderia ter feito nascer em uma família rica, onde ela não precisaria se preocupar com as contas do hospital. Então, ela pergunta a ele o que aconteceria com ela pelo pecado de amaldiçoar a Deus o tempo todo. Ela pergunta se ela iria para o inferno, cerrando os punhos e pensando que realmente terá uma vida horrível até o fim. Mas de repente Deus declara que não, pois ela vai renascer mais uma vez. Isso surpreende ela, então fica confusa, começando a encarar ele. Ele fica nervoso e pergunta como ela gostaria de renascer, prometendo que vai conceder, não importando a condição que ela desse. Ela pensa no que queria, imaginando alguém cuja presença fizesse os outros sentirem amor, alguém que eles quisessem valorizar e proteger. Ela sabe que quem ela está pensando pode ser um pouco excêntrica, mas ela é alguém a ser admirada. Ela nunca exige compensação e possui habilidades incríveis, sem dúvidas o tipo de pessoa destinada a salvar o mundo. Ela pensa em como poderia se tornar igual a essa pessoa, então, ela perguntou a Deus, já que era sua escolha, se ela poderia se tornar qualquer pessoa. Ele disse que sim, então ela pensa um pouco antes de dar sua resposta. Ele pede para ela escolher sem medo, então ela explica que quer renascer como uma personagem de um jogo chamado Nesse Mundo com o Poder do Amor. Ela tenta lembrar o nome da protagonista, mas fica surpresa ao perceber que não se lembra, já que o jogador escolhe ela assim que começa o jogo. Ela explica nervosa que no jogo tinha uma mestre das trevas de nível 999 chamada Reina Rubelite, então Deus declara que entende e começa a dispensá-la. Mas ela pede para ele esperar um segundo, já que quer escolher alguém que Hena intimidou do início até o fim, explicando desesperada que quer uma heroína que supera a adversidade enquanto recebe amor e apoio daqueles ao seu redor. Mas Deus só fala que ouviu todos os seus desejos, então ele usa seu poder, esperando que ela alcance a felicidade em sua vida. Quando ela acorda, ela percebe que está em uma cela, notando consigo mesma que está condenada. Ela grita a Deus que ele se enganou, implorando a ele para lhe dar mais uma chance. O lugar é completamente imundo, e ela se levanta assustada e batendo com a parede, percebendo o chão da prisão cheio de baratas e ratos. Ela luta e tenta pensar em seu próximo movimento agora que se meteu em uma situação tão terrível. Os trovões são tão altos que parece que vão engolir o mundo. Ela sabe que se tudo seguir conforme o jogo, Hena deve ser capaz de sair logo. Quando Hena escapou, o mundo foi coberto de escuridão e uma garota veio confrontá-la, mas ela não pretende deixar isso acontecer. Então, ela declara que faria dinheiro e viveria uma vida longe do alcance da história original. De volta ao presente, ela olha para o corpo inconsciente e murmura que será um problema para ela se ele acabar desmaiado aqui. Então ela o chama dizendo a ele para se recompor. Ele geme e abre os olhos, vendo uma figura sombria falando que ele finalmente acordou, perguntando como ele está se sentindo. De repente, o homem se ajoelha e começa a pedir desculpas a ela. Ela garante que não quis soar assim, e apenas quis dizer que estava feliz por ele estar bem, já que estava bastante preocupada. O cocheiro começa a se desculpar por fazer ela se preocupar com ele, o que a deixa irritada, então ela ordena que ele pare com isso e dirija a carruagem imediatamente. No caminho, ela pergunta quando eles chegarão. Ele avisa que chegarão à pedra de teletransporte em breve, pedindo que ela espere um pouco mais. Hena pensa em como apenas a realeza e ricos deveriam ter permissão para usar pedras de teletransporte, então se pergunta quão apressados para se livrar dela eles estão. Ela imagina que eles não podem evitar, considerando que ela é a rei demônio destinada a destruir o mundo. Mas ela ainda não pode deixar de pensar que mesmo que esse seja o caso, ela ainda é a filha dele. Quando ela chega no seu destino, a carruagem para no posto de controle, mas quando eles veem um formulário de solicitação vindo do próprio Duque, eles lhe deixam passar. Hena olha e pensa na pedra de teletransporte, achando ela ainda mais impressionante agora que viu pessoalmente, e se dá conta que realmente entrou no mundo do jogo. O guarda anuncia que iniciarão o teletransporte.
Ela fecha os olhos pois fica muito brilhante, e logo os abre de novo em choque. O clima muda de repente, e agora o seu redor está coberto de neve. Ela sai da carruagem olhando para a mansão na sua frente, achando que esse não pode ser o lugar. Então o homem lê o formulário de solicitação e informa que essa é a mansão do abismo a noroeste da vila de Iceberry, declarando que estão no lugar certo, enquanto ela fica completamente irritada. Na fundação do Império, o Imperador concedeu ao primeiro duque os territórios do norte, que estão tomados pela desordem e inquietação. Ele foi incumbido de defender o Império, usando as habilidades que são passadas na família de geração em geração por mais de 1000 anos, e assim, os duques da família Neve de Inverno continuam a proteger o norte. Mas o Rei Demônio se ressente desse poder, então ele coloca uma maldição na família do duque. Então, os monstros inundam o norte, e a morte chega aos antigos duque e duquesa. Em meio ao caos, alguém herda esse grande poder, o filho mais velho que sobreviveu, Rosin. Em uma catedral, alguém fala que assim como a profecia de 1000 anos atrás previu, o objetivo do Rei Demônio é ocupar o norte, então a família ducal é o seu primeiro alvo. O sacerdote cai de joelhos e pede desculpas a Rosin por não conseguir evitar a maldição do Rei Demônio, implorando para que ele continue protegendo o norte, assim como sua família sempre fez. Rosin sabe que o Senhor das Trevas que quer cobrir o mundo com maldade ainda é uma existência desconhecida. Ninguém viu ele ou sequer ouviu a sua voz, então se realmente existem ou não é um mistério, mas uma coisa é certa, ele nunca duvidou de uma profecia do sumo sacerdote nem uma única vez. Rosin está na sala de estudos com a porta aberta, e um homem entra correndo, informando a ele que receberam uma profecia. Nela é dito que vem monstros do extremo norte, noroeste, e direto da mansão do abismo. Ele se levanta de seu assento enquanto murmura de novo, então ele pergunta sobre os preparativos. O homem explica que já estão concluídos, e todos estão em prontidão nos quartéis prontos para partir a qualquer momento. Então ele ordena que partam imediatamente para a mansão do abismo. Rosin declara que eliminará todos de novo, não deixando um único para trás. Rena sorri e comenta sarcasticamente que a mansão do abismo faz jus ao nome, acrescentando que é o mesmo que dizer que ela deve congelar até a morte. Ela amaldiçoa o Duque baixinho, enquanto o homem tenta correr por sua vida, mas ele desmaia de novo. Ela olha para ele surpresa, e não tinha percebido que seu poder tende a ficar descontrolado quando fica com raiva. Então Rena coloca ele nos ombros e tenta abrir a fechadura, mas sem sucesso, percebendo que a porta também está congelada. Ela está com frio e fome, e agora também está irritada. Mas de repente, ela nota que a porta está derretendo. Então, ela acha que deveria tentar controlar seu poder assim como fez dentro do castelo, presa na cela com as baratas e ratos e os problemas causados por seu poder, já que tinha virado uma fonte de calor. Ela lembra de seus poderes dizendo para comandar a escuridão ao seu redor, o que a confunde. Ela procura saber quem está falando e como ela deveria comandar. Ela escuta que a resposta é a escuridão, e que ela não deveria fugir dela. Então, ela ouve a voz e se concentra em fazer o que ela diz. E para sua surpresa, realmente funciona. Agora ela pensa que se conseguir controlar bem seu poder assim como naquela época, talvez possa descongelar toda a mansão. Ela segue exatamente como planejado, e de repente, está feito. Dentro da mansão, Rena observa o homem dormindo na cama, e ela pensa em como cercou toda a mansão com um pouco de sua chama para manter uma temperatura quente. Logo depois, ela aproveita de um bom banho, soltando alguns sons de alívio enquanto nota que é como estar em casa. Ela pensa em como felizmente tem bastante comida na casa, apesar de estar tudo congelado, achando que derreter ela deve resolver o problema. Além disso também tem muitos vestidos, então ela fica feliz, mesmo que o estilo se pareça mais com a de uma nobre mais velha. Ela troca de roupa e suspira satisfeita com um dos vestidos, finalmente se livrando daquela aparência de mendiga. O cocheiro a chama perguntando se ela está lá, então ela o manda entrar. O homem está completamente assustado, e quer apenas ir para casa. Ela escuta ele dizer que sua filha pequena e seus sogros idosos estão esperando por ele, então precisa voltar. Mas ela acredita que se ele voltar, o Duque não o deixará escapar tão facilmente. Ela lembra que no jogo, o Duque Rubelite mata todos os servos que testemunham o poder de Rena, e sabe que ele se livrou do cocheiro também. Então mesmo que de alguma forma ele consiga voltar no clima extremo e congelante, ele encontrará seu fim nas mãos do Duque. Ela pensa consigo mesma que a vida dele já está praticamente perdida, e provavelmente sua família também já está morta. Então, ela pede desculpas a ele, mas avisa que ele não pode voltar para casa, emitindo sua aura como um sinal de aviso. Ela pergunta ao cocheiro como ela viveria em uma mansão enorme sem nenhum servo, mandando ele cuidar dela até que alguém chegue para salvá-lo. Mas em seguida ela pede a ele que não se preocupe, já que o pagará generosamente. Ela ataca uma estátua por perto, jogando sua mão em sua direção, fazendo ela cair no chão bem na frente dele. Seus olhos se arregalam, e ele percebe que essa é a mão dourada do Duque. Ela pergunta se isso não é suficiente para ele, avisando que tem bastante comida na despensa no primeiro andar, então ele pode se servir. Ela decide continuar a explorar a mansão,
e lágrimas correm pelo rosto do cocheiro, completamente agradecido enquanto pensa em como só estava desesperado para sobreviver, e não acredita que ela até o contratou. Então ele declara para si mesmo que ela é sua senhora a partir de agora. Rena para de repente, e seu olhar pousa em algo que se parece muito com uma bola de neve. Ela imagina que seja uma bola de neve, mas logo se pergunta se não é um coelho. Por outro lado, o Duque está em pânico, sabendo que a criança certamente se manifestará como aquele rei demônio. O medo é bem evidente em seus olhos, e ele sabe que se isso acontecer, mesmo que a Santa salve o mundo, a família Robelite não escapará da destruição. Então, ele fica determinado a fazer com que isso nunca aconteça. Ele pergunta para o seu funcionário se Rena chegou à mansão, o que ele responde que sim, ela já deveria ter chegado. Ele anuncia com olhos vazios e sem emoções que enviará um assassino para lá, para sua própria filha, enquanto o homem escuta surpreso que ele apagará do mundo antes que ela enlouqueça. Do outro lado, Rena sente que seu coração realmente vai explodir. Ela não consegue acreditar, e fica completamente encantada vendo o coelho mais de perto. Ele parece incomodado, mas os olhos dela brilham de admiração enquanto se pergunta se ele tinha crescido ou se estava tentando intimidá-la como um monstro. O pobre coelho se sente desconfortável, mas ela continua com os olhos brilhando enquanto olha e diz o quanto ele é adorável. Ele tenta fugir dela, o que Rena também acha fofo. Ela pensa surpresa em como uma coisa fofa dessas é um monstro, e de repente se imagina como a mestra de todos os tipos de monstros fofos, achando que talvez se tornar o rei demônio não fosse tão ruim assim. Mas uma presença imponente se aproxima por trás dela e pergunta o que ela está fazendo. Então ela olha para trás, encontrando Rosin olhando para ela. Ela olha para ele, mas sua respiração fica presa na garganta notando quão bonito ele é. Ele avisa que ela está em uma área infestada de monstros, mandando ela deixar a mansão imediatamente. O encanto dela desaparece imediatamente, ficando completamente ofendida. Ela se vira para ele e pergunta como ele ousa invadir o quintal de alguém e ainda mandar que ela saia. Ela briga que finalmente conseguiu sua própria casa, sem acreditar que ele está dizendo para ela sair. Ela fica furiosa com ele, e um dos cavaleiros de Rosin aparece atrás dele notando como ela é rude com seu mestre. Rosin permanece indiferente, mas ele começa sua investigação de novo quando percebe uma presença intimidadora, enquanto ela fala com uma voz firme que aquela é sua propriedade e ele deve sair. Rosin concorda por enquanto e decide caçar monstros, mas avisa que ele voltará mais tarde. Teimosa, ela diz que mesmo que ele volte, ela não vai sair, então ele não deveria perder seu tempo. O guarda parece surpreso que alguém está vivendo na mansão do abismo, já que essa é a primeira vez desde aquela pessoa. Rosin nota que é um lugar perigoso, e as pessoas não deveriam mais estar vivendo ali. Então ele para e olha para trás, lembrando que no começo pensou que era apenas sua imaginação, mas percebe que não tem nenhuma tempestade de neve na mansão. Enquanto isso, Rena se pergunta quem ele é, sabendo que com uma aparência tão bonita ele deve ser um personagem importante no jogo, mas ainda assim ela não se lembra dele. Ela fica irritada ao se lembrar de como ele disse para ela sair. Ela planejava ganhar liberdade econômica e viver uma vida de aposentada nesse lugar, então ela não pode deixar essa mansão de jeito nenhum. Mais tarde, o guarda mostra os documentos da propriedade, declarando que a mansão pertence ao Duque Rosin do Ducado do Norte agora. Ele explica que graças aos muitos anos de impostos não pagos, a propriedade foi transferida, então eles pedem que ela deixe a mansão imediatamente. Ela fica de boca aberta com o choque. O Duque pergunta de novo para ter certeza, querendo saber se ela realmente disse que não sairia. O guarda responde que sim, e aparentemente ela também é a princesa da família ducal Robelite. Ele acha que é apenas uma questão de tempo antes que a princesa deixe aquela casa, já que depois de mais monstros aparecerem, ela ficará com medo e fugirá sozinha. Mas ele pede que assegurem que guardem os arredores para que ela não se machuque até lá. A lua brilha dominantemente no céu noturno quando o Duque entra, apenas para encontrar o coelhinho de antes deitado na cama, adormecido. Ele percebe que com os monstros aparecendo com mais frequência, parece que o dia em que o Rei Demônio aparecerá não está longe. Ele diz ao coelho para aguentar só mais um pouco, e declara que definitivamente eliminará o Rei Demônio. Sob o luar, o coelho se transforma em um garoto, e Rosin promete quebrar a maldição que foi colocada nele. Era uma mansão bagunçada, mas agora a casa inteira está aquecida com uma fina camada de magia, e graças ao cocheiro limpando toda a mansão, ela parece habitável. Mas ela nota que o problema é que a posse da mansão foi transferida para o Duque do Norte, e também lembra de que não tem vegetais ou frutas frescas no armazém de alimentos. Quando ela visita o mercado, a dona da loja lhe diz que ela não deve esperar vegetais ou frutas frescas no norte. Ela ainda explica que no passado, era quente o suficiente para cultivar várias coisas, mas agora sempre se tem nevascas, tornando impossível cultivar qualquer coisa. Rena acha isso estranho, pois dizem que a nevasca e os monstros foram trazidos pelo diabo, mas ela nunca fez nada. Na mansão do Duque, o sacerdote está jantando com ele, e diz ao Duque que a profecia está se desviando. O Duque Robelite fica confuso e procura saber o que ele quer dizer com a profecia se desviando. O sacerdote aponta que a essa altura o Rei Demônio já deveria ter aparecido no leste.
Ele acha que os problemas surgiram graças à sua falta de virtude como sumo sacerdote. O Duque exclama que não é isso, e garante que deve haver outra causa. Ele pergunta se não seria possível aparecer no norte ou no sul, ou talvez pudesse aparecer no oeste. Mas de repente seu assistente o interrompe, avisando que o Duque do Inverno do Norte chegou, e ele disse que precisava falar com ele sobre problemas de comida e uma jovem. O Duque fica desesperado, e isso também chama a atenção do sacerdote. Duque Rosin exclama que a escassez de alimentos no norte é grave, então veio pedir a Robelite apoio alimentar. O sacerdote aponta que a escassez de alimentos no norte é uma preocupação de todos eles. Ele também sabe que a parte oriental tem muitas áreas para grãos, então seria bom os apoiar. Rosin então chama o sumo sacerdote, querendo falar sobre a nevasca do norte. Ele declara que os moradores estão tendo dificuldades, e acredita que pelo bem dos moradores, eles deveriam parar com ela. O sumo sacerdote admite que quando pensa nos moradores ele sente muita pena deles, mas lembra que o irmão mais novo do Duque pode ficar em perigo. Seria difícil manter seu corpo sem a nevasca. É possível notar a tristeza em seus olhos enquanto pensa em seu irmão mais novo Luca. O sumo sacerdote muda de assunto, perguntando o que ele tem a dizer sobre uma jovem. O Duque Rubelite fica desesperado, e tudo o que ele quer é sair dali. As pessoas do norte se reúnem, notando que Duque Rosin voltou com comida. Ele ordena aos seus homens que distribuam uma porção de cada vez para que possam pegá-la uma por uma. E assim as pessoas pegam suas porções agradecidas. Mas quando chega a vez de Verônica, ela reclama que está misturada com terra e cascalho, perguntando se estão mesmo dando isso para as pessoas comerem. Um homem a repreende, enquanto outro lhe diz para ter cuidado com o que fala sobre o Duque, já que ele deve ter apenas recebido o que lhe foi dado pelo leste. O primeiro homem concorda e diz a ela para ser grata por isso. Mas Verônica parece derrotada, e murmura que não pode mais viver assim, achando que talvez deva deixar o norte. Seu marido a chama, mas o outro homem aponta que Verônica costumava colher culturas de alta qualidade, então ele tem certeza de que ela deve estar mais desolada do que eles. Rena observa toda a situação e pensa sobre as culturas de alta qualidade que o homem falou. De repente ela diz ao cocheiro para esperar por ela, já que precisa falar com o homem, correndo sem esperar uma resposta. Então o olhar do Duque recai sobre ela, e ele se lembra o que o pai dela disse sobre o caso. O Duque Rubelite declarou sem hesitação alguma que não acha que ela seja sua filha, então se ela morrer de fome ou congelar até a morte no norte, isso não tem nada a ver com a família deles. Ele também avisou Rosin para ter cuidado, já que o comportamento dela é muito superficial, acusando Rena de ser uma mulher perversa. Rena olha ao redor de sua mansão, e descobre um terreno que foi usado como campo no passado. Ela nota que apesar do solo estar congelado, graças ao seu poder a mansão está aquecida, então se pergunta se o que ela está pensando seria possível. Ela a chama por Verônica, que se vira e olha para ela. Verônica nota seus olhos roxos escuros e cabelo prateado com um tom de vermelho, uma nobre com um vestido luxuoso. Ela percebe que ela parece ser a louca que se mudou para a mansão do abismo. Rena diz a ela que por acaso ouviu uma história de que ela estava cultivando culturas de alta qualidade, então ela pergunta se era verdade. Ela parece hesitante por um momento, mas acaba dizendo que sim, era verdade, e costumava trabalhar duro para cultivar boas culturas, mesmo nesse norte árido. Ela lembra de quando se juntou aos moradores e cultivou culturas, ficando feliz em compartilhar os grãos bem cultivados. Mas Verônica diz que é tudo passado agora, já que enquanto a nevasca não parar, eles não podem cultivar nada no norte. De repente, ela fica furiosa, e promete que se o demônio que está causando a tempestade de neve aparecer, ela vai avançar e lutar com ele. Mas Rena aponta que não importa o quanto ela faça, a tempestade de neve nunca acaba, então quer saber se seria possível cultivar culturas se elas construíssem uma estufa. Verônica explica que elas não podem manter a temperatura, já que não tem lenha suficiente nem para aquecer a casa. Mas Rena sorri e diz que ela não precisa se preocupar com isso, mencionando que tem seu poder. O Duque diz a seus homens que fizeram um ótimo trabalho, então ele olha por cima do ombro lembrando que Rena foi por aquele caminho. Ele começa a andar na mesma direção, enquanto o guarda segue ele, perguntando para onde ele está indo. Rosin acha que tem que ir e avisá-la de novo, mas ele para no meio do caminho quando vê uma Verônica abalada no chão, com Rena observando ela. O rosto de Verônica está em choque, e Rena estremece quando o guarda exige saber se ela está assediando Verônica. Rosin fica em silêncio, então ela tenta se explicar, mas não encontra nenhuma boa explicação. O Duque chama seu nome e avisa que a levará para casa, mas depois se corrige e fala para a mansão do abismo, de onde ela logo será expulsa. No caminho de volta, na carruagem, ele lembra como foi claro quando pediu para ela deixar a mansão. Ela percebe que isso parece um déjà vu, e se lembra de algo parecido em sua vida passada, sendo repreendida pelo senhorio. Mas Rena se convence a recobrar os sentidos, e declara determinada que vai comprar sua própria casa nessa vida. Então ela lembra como disse que compraria a propriedade de volta, perguntando por que ele não lhe vende.
Ela pergunta se o norte não está precisando de dinheiro, o que o deixa surpreso, mas responde que aquele é um lugar onde monstros aparecem durante a nevasca, então não é uma mansão adequada para uma dama como ela viver. Ela o encara, ficando zangada por ele lhe tratar como uma dama que não sabe nada sobre o mundo, enquanto quer lhe chamar de tolo e dizer que ela é o rei demônio. Mas ela se força a relaxar, e comenta que a santa vai aparecer para salvar o mundo, então ela apenas confia nela. Mas ele deixa claro que não acredita em santos ou qualquer coisa do tipo. Essa resposta surpreende Rena, que não esperava isso. Rosin suspira, e declara que o diabo ainda não apareceu, mas percebe que ele já está mostrando seu poder, enquanto a santa só aparece nas profecias, então ninguém sabe se ela realmente vai aparecer ou não. Ele declara que não pode confiar em superstições para a segurança do norte. Rena tenta se lembrar dele, mas nem se lembra de como ele era no jogo, e nota como ele é um personagem sem uma presença de verdade lutando sozinho no norte, então comenta que ele tem um senso de dever. Mas ele a encara com um olhar frio, e espera que ela pare de intimidar as pessoas ao redor dele. Ela parece surpresa de novo, enquanto ele acrescenta que não quer ver nobres que se comportam como querem. Ela tenta negar a acusação de intimidar Verônica, mas a carruagem balança de repente, o que chama a atenção dos dois. Ela pergunta o que foi isso, e parece que algo está andando no teto da carruagem. Um homem está em cima da carruagem, e de repente o cocheiro percebe bandidos os cercando de todos os lados. Ele se pergunta o que está acontecendo, então o líder menciona uma mulher, avisando que quer a garota de cabelo prateado e olhos vermelhos, e promete que se entregarem a essa mulher, eles deixarão ir em segurança. A batalha começa, mas o guarda tropeça e cai no gelo frio. Seu oponente levanta a espada para dar o golpe fatal, mas antes que ele possa atacar, ele é atingido com tanta força que é lançado pelo ar, caindo no chão. Todos ficam surpresos, até que um deles quebra o silêncio e declara que é o Duque do Norte. Rosin acha estranho um grupo de mercenários visando a dama da mansão, e ele também parece confuso por terem contratado tantas pessoas para capturar uma mulher. Um dos homens do grupo de mercenários pergunta o que está acontecendo, já que não tinha nada sobre um gigante. O Duque lhes diz para largar as armas e se render imediatamente, avisando que os executará no local se não fizerem o que ele diz. Então o mago aparece chamando eles de idiotas, e ordena que parem o Duque, enquanto ele lida com a mulher sozinho. O Duque fica completamente surpreso, sem acreditar na presença de um mago, percebendo que ele estava se escondendo com magia invisível o tempo todo. O mago começa a realizar um ritual, e ele conjura várias adagas mágicas de gelo, as direcionando ao mesmo tempo a Rena pela janela da carruagem. O Duque grita para ela tomar cuidado, mas antes que possam alcançá-la, seus olhos ficam completamente vermelhos e magia emana dela, com uma luz intensa que brilha forte ao redor da carruagem, enquanto as adagas derretem e as chamas engolem tudo ao redor. O mago não consegue acreditar no poder, e logo a varinha dele se quebra. Os mercenários são pegos pela chama, e logo depois ela sai da carruagem, enquanto o Duque olha para ela e percebe que é a chama negra que queima tudo até as cinzas, mas ela só queimou as armas e as roupas dos mercenários. Ele se pergunta o que está acontecendo, então Rena chama o Duque e lembra como ele disse que ela estava atormentando Verônica mais cedo, mas explica que estava apenas mostrando a ela um pouco da magia que pode usar. Um dos homens mercenários se pergunta que tipo de poder é esse. Ele nota como foi contratado para apenas eliminar uma jovem, mas não mencionaram nada dessa magia negra, achando que é exatamente como o poder do Rei Demônio. Rena continua, e espera que o Duque esclareça esse mal-entendido por ela. Mas ele permanece em silêncio, completamente chocado. Então ele levanta a espada e aponta para ela, chocando a garota. O Duque exige uma explicação, e quer ouvir um bom motivo para ela estar usando uma magia negra tão vil. Ela permanece parada com os olhos arregalados. Enquanto isso, Verônica olha para suas mãos e admite que ficou surpresa quando foi cercada pelas chamas negras a mulher mostrou. Ela pensa por um tempo, e de repente ela sobe no cavalo e corre para algum lugar. Seu pai a chama, incapaz de acreditar que ela está mesmo indo embora, mas sua mulher coloca a mão no seu ombro, e explica que ela não está indo embora, avisando que ela vai encontrar a senhora louca da mansão. Os cavaleiros conversavam entre si a respeito de alguém que se mudou para a mansão do abismo. Eles pensam em alguém se mudando para um lugar tão perigoso, e ficam surpresos que fosse a filha da família Rubelite, a chamando de Princesa Louca. Agora, o guarda olha para a Princesa Louca em choque, mas ele logo se corrige e percebe que não é uma princesa louca, mas um rei demônio. Rosie nota como ela queimou tudo o que queria em todas as direções, e percebe que os limites de seu poder são inimagináveis. Ele pergunta por que ela se aproximou de Verônica, perguntando se estava planejando transformá-la em uma serva usando lavagem cerebral. Mas ela fica confusa e se pergunta que bobagem é essa. Ela pergunta se ele está lhe interrogando agora, então aponta para os mercenários e grita que quem ele deveria estar questionando são eles. O mago está em pânico, então ele dá uma ordem para recuar, e graças à sua magia todos desaparecem de repente. Ela tenta chamar sua atenção para eles, mas Rosin permanece indiferente.
Ela grita que por causa dele eles conseguiram fugir, mas ele não se importa, e comenta que não existem magos no mundo que usam magia negra, já que essa magia não pode ser aprendida nem passada adiante. Então ela pergunta friamente se ele está dizendo que ela é o rei demônio só porque usou magia negra. Ela parece confiante, mas pensa consigo mesma que o Duque está certo, e ela realmente é o rei demônio, mas sabe que deve negar o máximo possível. Ela faz uma cara triste, lembrando ele de que ela foi uma vítima, e mesmo que ela tenha aprendido a magia negra em outro lugar, ela não os atacou primeiro. Ele pensa que o poder mostrado é sem dúvida o do rei demônio, mas está em dúvida por causa da aparência dela. Ele acha que só tem uma maneira de saber com certeza, e explica que seus pais sofreram com a maldição do rei demônio e faleceram, mas ele recebeu a mesma maldição e sobreviveu. Então ele guarda a espada na cintura, ordenando que ela o ataque. Rosin explica que como ele é alguém que sobreviveu à maldição do rei demônio, ele será capaz de dizer se ela é ele ou não. Ela murmura um que confusa, se perguntando como poderia atacá-lo. Mas uma voz na sua cabeça sussurra para matá-lo, falando animado que agora é a oportunidade perfeita. A voz exige de novo que ela o mate imediatamente, então Rena fica atordoada por um momento. Ela pensa em matar ele, e fica cega pensando em como finalmente teria uma casa. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, o cocheiro intervém e se mete na conversa, dizendo que tem um mal-entendido. Ele declara que apesar do poder de sua senhora ser um pouco assustador no início, graças ao seu poder ela forneceu água quente e manteve a mansão aquecida. O cocheiro também acha que mesmo que sua senhora possa ser o rei demônio, ela sem dúvidas é um bom rei demônio reformado. Ela fica com vergonha e ele pede para esperar um segundo, então pergunta se ele também pensava que ela era o rei demônio. De repente Verônica também chega, ficando confusa enquanto observa a cena e se perguntando o que está acontecendo. Enquanto isso, um homem acaba matando todo o grupo de mercenários. Ele avisa ao Duque Rubelite que cuidaram de todos os mercenários, mas o mago escapou. O Duque está apavorado, e percebe que era demais para apenas algumas pessoas, e se arrepende por não ter enviado um exército. Mas o homem aponta que se não perseguirem e cuidarem deles rapidamente, os rumores podem se espalhar. O Duque faz uma pausa ao ouvir sobre rumores. Ele salta de sua cadeira de repente, anunciando que deveriam espalhar os rumores. Ele parece louco, e ordena que digam a todos os mercenários e cavaleiros que conhece que o rei demônio apareceu, e está na mansão no extremo noroeste. Na mansão, o Duque reconhece que o mal-entendido de que Rena estava intimidando Verônica foi esclarecido graças à explicação da própria Verônica, mas ele ainda se pergunta qual é o propósito dela vir ao norte, suspeitando que é graças ao conflito com seu pai, Duque Rubelite. E o guarda fica chocado ao ver a mão da estátua do Duque desaparecida. O cocheiro lhes mostra a água quente que sai imediatamente quando ligam a torneira. E ele também aponta que a temperatura interna é mantida constante nos 24 graus, declarando que é tudo graças à magia da senhora. Rosin pergunta se houve alguma invasão de monstros durante todo esse tempo ou se a Rena lidou com todos eles. Ela se pergunta se ele se refere a um monstro intruso, e admite que tem um pequeno e muito fofo. Ela o leva ao jardim e mostra a ele. Um monstro que vem à casa dela para brincar todos os dias. Rosin se encolhe de choque, percebendo o coelho, que na verdade é seu irmão Luca. Enquanto isso, o sacerdote está rezando, quando um homem o interrompe e avisa que tem um rumor circulando entre os mercenários, achando que valendo a pena investigar a veracidade. Ele pergunta que tipo de rumor, então o homem explica que tem um rumor de que o rei demônio apareceu no extremo noroeste. Ele fica em silêncio por um momento, mas quando recupera a voz, reconhece que é diferente da profecia, mas acha que ainda vale a pena verificar. Ela acaricia o coelho monstro e diz que pelo visto ele gosta de ficar aquecido aqui, murmurando para si mesma que até os monstros podem ser tão fofos. Rosin pensa em como Luca tem um corpo feito de flocos de neve graças à maldição do rei demônio, então fica confuso sobre como ele não derrete a essa temperatura. Ele nota que ela deve ter a habilidade de compartilhar calor enquanto mantém o corpo de Luca intacto. Ele a chama, então ela olha para cima. De repente ele balança sua espada em sua direção, mas a espada não a atinge e passa por ela. Enquanto ela recupera o fôlego, ele lhe diz que mesmo sem intenção de matar, achou que ela reagiria instintivamente. Ela pergunta o que foi isso, e quer saber se ele ainda pensa que ela é o rei demônio. Ela o avisa para parar com isso, repetindo que é apenas uma maga que lida bem com fogo. Ele a observa por um momento, mas então fecha os olhos, admitindo que não pode acreditar nisso ainda. Ele conta que até que todas as dúvidas sejam esclarecidas, ele não pode devolver a posse da mansão, pois a segurança do norte é sua responsabilidade. Ele declara que descobrirá quem contratou os mercenários que atacaram a princesa. Ela parece distraída, acreditando que já sabe quem é. O Duque parte, e ela observa ele se afastando. Rena revela que tem uma coisa que o Duque negligenciou, pois um ser vivo com intenção de matar não pode sobreviver dentro da mansão. Então, ele deveria considerar um golpe de sorte ter testado ela sem nenhuma intenção de matar. O mago do grupo de mercenários está disfarçado em um restaurante, quando ouve um grupo falando sobre Rena.
Um deles diz a seus amigos que a princesa louca que se mudou para a mansão do abismo é na verdade a filha mais velha da família do Khal Robelit, querendo saber como ela acabou no norte. O mago sabe que o poder que testemunhou era definitivamente o poder do Rei Demônio, e se a família Robelit tentou esconder que sua filha é o Rei Demônio, essa informação poderia lhe render muito dinheiro se bem utilizada. Rena pergunta a Verônica se a temperatura está boa. Ela responde que sim, e aquela temperatura é o suficiente para se cultivar. Ela pensa em como Lady Rena criou uma verdadeira estufa, mas ela está com medo, pensando no poder que criou a estufa. Ela tenta se convencer de que não, achando que logicamente alguém que quer cultivar não pode ser o Rei Demônio. O sumo sacerdote observa pela janela, e ele está com um rosto sombrio. Segundo o informado, o mundo agora deveria estar cheio de gritos e chamas, e deveria estar repleto de caos. Ele pensa em como o demônio deveria ter aparecido há muito tempo e coberto o mundo com chamas negras. Mas está muito quieto, e se pergunta o que aconteceu. Seu assistente o chama, e informa que um homem que disse ter encontrado o demônio veio vê-lo do norte. Então o mago dos mercenários se ajoelha e lhe cumprimenta. Enquanto isso, assim que as colheitas são plantadas na estufa, elas morrem rapidamente. Verônica começa a tremer incontrolavelmente porque ela definitivamente cumpriu todas as condições, e se pergunta por que não importa o que plantem, elas perdem a vida em um instante. Rena contempla se é porque esse poder é o poder do diabo. O demônio sussurra em seu ouvido, querendo que ela recobre os sentidos. Ele pergunta se ela sabe que seu poder não é para ser usado para isso, dizendo que é tudo inútil. E quando o diabo sentado no seu ombro desaparece, ela fica completamente sozinha. Verônica conta a ela que no caminho da mansão, ela encontrou uma longa fila de pessoas cansadas do frio e da fome deixando o norte. Verônica diz que não precisa lhe pagar nada, mas pede que ela não desista para que possam viver ali. Ela implora a Rena para ajudá-los até conseguirem. Ela fica surpresa por um momento, mas então cerra o punho e seus olhos se tornam frios. Ela pensa consigo mesma que não tinha intenção de compartilhar sua colheita com os outros. Então ela pensa sobre isso, e nota que sua magia nem sempre foi destrutiva, pois quando usou magia para os outros, ela não machucava nada. Ela pensa em ter um coração para o bem, e declara que não vai desistir. Ela deixa claro que não sabe o quanto as colheitas cultivadas ajudarão o norte, mas está determinada a tentar de novo. Do outro lado, o sumo sacerdote pergunta ao mago se ele se refere à família Robelit. Ele responde que sim, revelando que ela escondeu sua identidade e estava escondida no norte. Ele pergunta novamente qual era o nome dela. Ele informa que é Rena Robelit, e que ela é na verdade o demônio. Uma planta nasce na estufa, e outra tentativa é bem sucedida, já que dessa vez as colheitas não morrem, mas sobrevivem. Rena olha para a planta, e está realmente grata. Verônica pensa nela como uma dama que usa magia negra, e embora ela tenha criado a estufa com chamas negras, a vida está crescendo ali, então isso se tornará prova de que a senhora não é o demônio. O sumo sacerdote fica chocado, e ele parece um pouco empolgado demais com a aparição do Rei Demônio. O cocheiro sorri para Rena, alegre por finalmente receber uma resposta de sua esposa e filha. Ele explica que elas estavam na capital por um tempo, então elas não viram a carta que ele enviou. Rena fica surpresa que as duas estavam na capital, e isso significa que elas não morreram nas mãos do Duque. Então, de repente Rena sugere trazer as duas para lá, e pergunta se não seria bom para ele ficar com a família na mansão. Ele demora para absorver a oferta, mas logo depois seus olhos se enchem de lágrimas, completamente grato. Ele confessa que sua filha foi para a Escola Nacional de Culinária da capital quando era criança, e não vê ela há muito tempo porque tem trabalhado bastante, mas ele nunca se preocupou porque ela é tão madura e sincera. Ele mostra a ela o retrato de sua filha, então ela olha para ele, notando como ela é fofa. Mais tarde, no jardim, ela se encontra com sua filha chamada Mia, que lhe cumprimenta e diz que seu pai deve muito a Rena. Ela retribui os cumprimentos com um sorriso nervoso, enquanto o cocheiro abraça sua esposa com força, e diz que ela não sabe o quanto ele estava preocupado. Ele implora para que nunca se separem de novo, e Mia pede desculpas pela cena em nome de seus pais. Rena percebe que ela é realmente madura. Dentro da mansão, Rena diz que ouviu dizer que ela foi para a Escola Nacional de Culinária. Ela confirma, mas seu rosto se abate enquanto admite que sua comida é terrível. Ela diz que seu pai ficará desapontado se provar seus pratos, mas Rena pergunta a ela se ela gosta de cozinhar. Mia responde que sim, desanimada, então Rena garante que está tudo bem. Atualmente ela está comendo apenas carne seca, então não está em posição de escolher qualquer tipo de prato. Depois de dizer isso, ela pergunta a Mia se ela gostaria de ser chefe em sua mansão. Mia não se acha boa o suficiente, mas avisa que vai tentar. Mia solta um suspiro de surpresa quando vê o fogo, já que nunca viu um fogo negro antes. Rena lhe informa que é um fogo que ela fez com magia. Então ela olha para Rena nervosa e pergunta se ela não é o diabo. Rena comenta de forma bem direta que é, e a provoca sussurrando no seu ouvido que desde que ela cozinhe bem, ela não destruirá o mundo. Mia nota o senso de responsabilidade aumentando, mas pede para ela não esperar muito.
A mesa rapidamente fica cheia de diferentes tipos de pratos, e Rena olha para eles e nota que a aparência está boa. Essa é a primeira vez que come um prato diferente desde que chegou a esse mundo, então não importa o quão ruim seja, ela decide que vai comer. Quando ela dá a primeira mordida, seus olhos se arregalam, e Mia fica totalmente focada em sua reação. Ela permanece quieta, então Mia chama. Mas Rena menciona nunca ter comido um prato assim em sua vida, e ela percebe que é incrivelmente delicioso. Mia pergunta com medo se ela está sem palavras com sua comida ruim. Ela acredita que não pode cozinhar nada de especial já que é uma mulher. Rena pergunta o que ela quer dizer. Então ela olha zangada, exigindo saber o que diabos ela ouviu na escola de culinária. Ela garante que é um dia incrível, e que nunca comeu algo tão delicioso em sua vida. Mia parece surpresa, e então uma terceira voz concorda com Rena. É o cavaleiro do Duque, que parece muito emocionado com o prato, revelando que é um prato que o deixa feliz porque é muito gostoso. Rena pergunta confusa por que ele está comendo ali, mas Mia morde o lábio, e logo seu rosto desmorona. Ela começa a chorar, confessando que dizem que as mãos das mulheres não são boas para fazer pratos nobres, e sempre disseram para ela voltar para sua cidade natal. Isso deixa Rena surpresa e completamente furiosa, exigindo saber o que ela está falando. Ela puxa Mia para perto, mandando ela ouvir com atenção. Ela declara que vai lhe deixar cozinhar o que quiser, e diz para ela informar todos os ingredientes que deseja. Mais uma vez, Mia quase desmorona em lágrimas, e o cavaleiro também as observa com lágrimas nos olhos. Vemos que o sacerdote transformou o mago em uma estátua de gelo, enquanto o Duque olha para ele chocado. O sacerdote exibe um sorriso sinistro, e diz que gostaria de ouvir do Duque sobre sua filha, Rena Robelite. Enquanto isso, Rosin pergunta surpreso se a comida era mesmo tão deliciosa. O cavaleiro promete que ele ficará chocado quando experimentar, achando o prato extremamente delicioso. Mas ele suspira, e o lembra que não o designou para monitorar a mansão para relatar esse tipo de coisas, avisando que ele pode sair. Ele tentou rastrear os mercenários que fugiram, mas não conseguiu encontrá-los. Rosin pensa em como o mentor por trás disso enviou um grupo de mercenários, incluindo um mago, apenas para capturar uma mulher. Ele percebe que isso significa que o mentor é alguém que sabe bem de seus poderes. O cavaleiro ajuda na estufa, e Rena comenta com Verônica como ele se tornou um trabalhador bastante diligente depois de conseguir algumas refeições grátis. Ela duvida que o Duque o tenha enviado para isso, mas Verônica aponta que é bom para elas que ele as ajude. De acordo com a sugestão de Verônica, Rena decidiu cozinhar e compartilhar as colheitas com os órfãos afetados pelos monstros. Ela promete às crianças que garantirá que todos recebam sua parte, então pede que não se preocupem e que formem uma fila para esperarem sua vez. Seu olhar pousa em uma das crianças que se destaca. Ela percebe que ele não parece um refugiado, e suas roupas são bastante sofisticadas. Verônica aparece atrás dela, mencionando o jovem mestre Luca. Rena pergunta se ela o conhece, e ela logo responde que todos no norte o conhecem. Ele é o segundo filho da família de Rosin, o jovem mestre Luca Neve de Inverno. Ela fica pensativa, e se assusta quando finalmente percebe, perguntando de novo se ele é o irmão mais novo do Duque do Norte. As crianças órfãs desfrutam felizes da comida que ela trouxe para elas. Luca diz que o norte é o lugar que sua família deve proteger, e expressa sua gratidão pela ajuda dela. Ela sorri, declarando que não podia virar as costas quando todos estão passando fome. Os olhos do pobre garoto brilham com tristeza, e ele admite que o norte nem sempre foi um lugar tão difícil para viver. Ele também confessa que a razão pela qual tem uma nevasca no norte é por causa dele, explicando que é por causa da maldição nele que o sumo sacerdote não teve escolha a não ser lançar uma magia. Ele murmura em voz baixa, e quando pensa em como todo o norte está sofrendo só por causa dele, ele não pode suportar. Os olhos de Rena refletem a tristeza nos olhos dele. Se ajoelhando, ela admite que não sabe o que é uma maldição, mas se houver algo que ela possa fazer para ajudá-lo, ela fará o seu melhor. Ela garante que ele pode confiar nela, e se chama de maga bem formidável. Ele parece um pouco hesitante, mas então balança a cabeça e diz que já recebeu muita ajuda dela. O Duque Robelite é informado de que todos os mercenários foram retirados, e vários que não seguiram as ordens foram punidos. Ele se lembra da conversa que teve com o sacerdote, e o homem disse que não faria perguntas, mas a partir de agora, ele deveria seguir suas ordens. Ele se inclinou para perto e sussurrou no seu ouvido que apreciaria se ele pudesse começar retirando os mercenários que foram para o norte, já que tem uma lei divina instituída por Deus. O Duque treme de raiva, e amaldiçoa o sumo sacerdote. Ele também se lembra de que quando confessou para ele que Rena era de fato o rei demônio, sua reação foi mais de satisfação e empolgação. Então ele tenta entender a lei divina mencionada por Deus e o que isso poderia significar. Por outro lado, a frase de Luca de que já está recebendo muita ajuda dela lhe preocupa, pois é como se ele já tivesse lhe conhecido antes. Seu olhar então pousa no coelho à sua frente. Ela se lembra de Verônica lhe dizendo que Luca foi amaldiçoado pelo rei demônio, e como resultado, ele só pode retornar à sua forma verdadeira uma vez por mês.
Ela afirma que ele não pode nem mesmo aproveitar sua juventude adequadamente, achando realmente lamentável. Ela percebe que o coelho sempre desaparece uma vez por mês, então conclui que é ele, Luca. Se há um lugar que dá arrepios na espinha das pessoas do norte, é o Labirinto do Norte, uma complexa rede de túneis esculpidos nas montanhas Canaan como um verdadeiro formigueiro. O Labirinto do Norte costumava liberar monstros de vez em quando, mas recentemente ele os tem expelido como se estivesse em uma fúria implacável. Verônica diz a todos os outros que a situação está saindo de controle. De acordo com os moradores, apesar do Duque e da equipe de expedição patrulharem regularmente as montanhas, não existem sinais de diminuição da atividade dos monstros. Hannah está com pressa no mercado, quando esbarra em alguém que está fugindo. A mulher corre atrás dele, e grita que ele é um ladrão. Ela percebe que a segurança dentro do castelo piorou rapidamente porque o Duque reuniu seus soldados para expulsar as hordas de monstros. Com a tristeza evidente em seu rosto enquanto se lembra das palavras de Luca de que o norte é o lugar que sua família deve proteger, ela então pensa em como viu em sua forma de coelho. Ela tentou evitar usar magia o máximo possível na vila, mas agora parece que não tem outra escolha. Ela usa sua magia para prender o ladrão, sendo cercado por ela. Então, ela diz ao ladrão que ele não deve tocar nos pertences dos outros. Todas as pessoas ao redor observam com medo e choque, porque todos percebem a mesma coisa, é magia negra. Ela parece perceber tarde demais que está chamando a atenção das pessoas ao seu redor. Ela aponta um dedo acusador para o ladrão e diz que ele é o ladrão, não ela, mas não há alívio nos rostos das pessoas, apenas medo. Ela percebe que todos estão tensos. Já estão no momento em que estão extremamente assustados com o Rei Demônio, e agora ela usou magia negra, então admite para si mesma que não deveria ter usado. Todos começam a sussurrar entre si chamando ela de Rei Demônio. Verônica faz seu caminho através da multidão, querendo saber por que todos estão agitados. Ela tenta lembrar a todos que a senhora tem sido tão útil por todo esse tempo, mas Hannah impede, acreditando que não adianta mais. De repente, a multidão se dispersa e começa a correr em todas as direções. Eles correm para a segurança de suas casas e lojas fechando as portas, deixando ela apenas com Verônica. Ela percebe que todos estão tomados pelo medo, então acha que é melhor ela ir embora, estando Verônica, que parece triste em nome dela. E nas sombras, 2 sacerdotes testemunham tudo. Na Montanha Fria, onde a neve cai sem parar, o Duque Rosin comanda seus homens para verificar seus equipamentos e descansarem até que os monstros apareçam. Todos os seus homens parecem derrotados, e ele também percebe que todos estão no limite. Ele os deixa considerar as possíveis consequências se não conseguirem parar a fúria do labirinto, deixando claro que acredita que o norte será aniquilado se falharem. Ele também se lembra de sua conversa com o sumo sacerdote, que lhe disse que poderia ser que o labirinto do norte tenha sido ativado pelo poder do Rei Demônio. Mas ele parecia confuso, então pensou sobre o poder do Rei Demônio. O sumo sacerdote perguntou se no domínio do norte tinha alguma pessoa suspeita de ser o Rei Demônio. Agora na mansão do abismo, Verônica parece histérica. Ela exclama que todas foram queimadas até as cinzas, falando das pessoas que chamaram Hannah de Rei Demônio no mercado. Então ela revela que todos na vila estão suspeitando dela de novo, deixando claro que era realmente. Ela revela ainda que todas as casas deles também foram queimadas, e Hannah também parece nervosa, percebendo que alguém está tentando incriminá-la. Na mansão do Duque, seu cavaleiro avisa que as forças punitivas retornaram. Ele tenta pedir que Rosin descanse um pouco, mas o Duque explica que a situação é muito séria, então vai direto para o território do Duque Rubelite. Ele sabe que precisa de ajuda, nem que seja apenas alguns soldados. Ele chega ao Ducado do Leste, onde o Duque lamenta por ele ter se esforçado tanto para falar com ele, mas explica que eles também não estão em uma situação muito boa, então ele não pode ajudar. Ele explica que não pode pedir aos camponeses ir para a batalha, já que isso ia prejudicar a arrecadação de impostos. Mas Rosin insiste, e pergunta se ele não tem ao menos alguns soldados disponíveis. O Duque Rubelite explica que nem todos os cavaleiros são nobres para serem convocados, e também lembra que o prêmio para irem não é grande coisa, então ninguém aceitaria. Rosin fica em silêncio, achando que ele está dificultando as coisas de propósito. Mas o Duque Rubelite pede para que ele não fique chateado, e lembra como já estão ajudando o norte com comida, achando mais sensato que ele peça ajuda pro oeste ou pro sul. Rosin percebe que perdeu seu tempo, então ele começa a se levantar para sair. Mas antes dele ir, de repente o Duque pergunta sobre Hannah, querendo saber se ela está bem. O Duque fica surpreso, notando que no fim das contas ele ainda é um pai, e avisa que a filha dele parece estar se adaptando bem. Mas o Duque Rubelite faz questão de o corrigir, não querendo que ela seja chamada de sua filha. Rosin fica parado sem entender, então o Rubelite esclarece, mandando ele ter cuidado com Hannah, e Rosin fica surpreso, enquanto ele explica que ela é apenas um portão para o mal. Em sua mansão, Hannah pensa nos medos e nas dúvidas dos moradores, percebendo que eles são naturais no fim das contas. Ela se lembra que realmente é o mal do jogo. Ela pensa nos monstros aparecendo graças à ativação do labirinto, e também na maldição de Luca, sabendo que é tudo por causa dela.
De acordo com as regras do jogo, apenas o fato dela existir no mundo já poderia ser a causa de um desastre. Então ela percebe que não importa o que faça, talvez seja impossível mudar as regras. De repente uma figura se forma atrás dela, concordando com tudo que ela está pensando. A voz diz que sim, pois é tudo culpa dela, até mesmo as mortes dos moradores. Mas a voz pergunta se é mesmo algo ruim, lembrando que é apenas o seu papel no mundo, então manda ela queimar todos e seguir seu instinto. De repente, Rena começa a sorrir, percebendo que é realmente o seu papel no mundo, então ela se levanta, e decide que irá matar todos eles. Enquanto isso, Rosin volta para o norte, e o cavaleiro lhe pergunta como foi a reunião. Rosin revela que não receberam apoio do leste, mas o sul e o oeste enviaram seus cavaleiros, então ordena que ele se prepare para sair, pois assim que os soldados chegarem, eles usarão a zona de teletransporte e irão para o labirinto. O Duque marcha com os soldados em direção ao labirinto, e ele percebe que conseguiu tropas de apoio dessa vez, mas não sabe se vai conseguir de novo na próxima, e lembra como o labirinto está cuspindo monstros constantemente agora. Ele está preocupado, se perguntando se algum dia a situação pode se resolver. Ele se lembra do sumo sacerdote perguntando se tem alguém que ele suspeita ser o rei demônio, e também lembra do Duque Rubelite declarando que sua filha é um portão para o mal. Ele parece triste, mas continua liderando o caminho, quando de repente seu cavaleiro avista alguma coisa, e os cavalos começam a ficar agitados. Ele fica em choque, enquanto o outro não entende o que está acontecendo. Eles veem alguém rodeado de chamas negras, e percebem que é Rena, montada em um cavalo. O Duque está em choque, e se pergunta o que ela está fazendo. Rena se aproxima aos poucos, então, ela sorri e revela que ouviu que ele está tendo problemas com o labirinto. Ela está coberta de uma aura de chamas poderosa, e explica que está ali para ajudar. Então ela menciona que é quente, e pergunta se deveria queimá-lo, deixando Rosin assustado. Ela se aproxima um pouco mais, então esclarece que pode usar seu poder para cobrir ele de fogo, e apesar de parecer estranho, é na verdade bem quente. O cavaleiro pergunta apavorado o que ela está dizendo, enquanto o Duque continua em silêncio sem falar uma palavra. Rena pergunta por que eles estão tão surpresos, então o cavaleiro surta, e grita que ela não devia começar a proposta dizendo que ia queimá-los, mandando ela não os assustar. Rosin pergunta por que ela veio, então Rena repete que quer ajudar, explicando que pode limpar o labirinto inteiro. Ela parece animada, mencionando que se queimar todos os monstros, o problema vai estar resolvido. Rosin fica em choque, e ele reconhece o poder imenso dela, achando que realmente podem pegar um pouco emprestado, e talvez até consigam limpar todos os monstros que apareceram. Então, ela explica que também tem outro jeito, e revela que o labirinto do norte pode ser parado. Ela explica que podem fazer com que os monstros parem de serem criados, já que se destruírem a pedra do labirinto, no centro dele, ele vai parar de criar monstros para sempre. O Duque fica em choque que isso seja possível, enquanto Rena garante que nem é uma tarefa muito difícil. Rosin continua confuso, sem entender de onde ela tirou aquele tipo de informação. Ele explica que tem lutado contra o labirinto sua vida toda, mas essa é a primeira vez que ele escuta algo sobre isso. Rena fica nervosa e tenta achar uma resposta, já que a verdade é que ela sabe disso porque já fez isso várias vezes no jogo. Ela se desespera e se pergunta o que dizer, então ela apenas diz que rumores entre magos se espalham rápido. Rosin não sabe se deve acreditar nela, achando tudo bastante suspeito, como sempre. Então ele começa a falar sobre rumores, revelando que também tem ouvido alguns sobre ela. Ele comenta que o primeiro rumor é de que ela alimentou as crianças órfãs, o que deixa Rena constrangida. Mas então, ele revela que um outro rumor é que ela queimou completamente as casas dos moradores, deixando Rena desesperada. Ele comenta que ela está cuidando das pessoas apenas para machucá-las mais, e acha que ela se diverte brincando com o sentimento das pessoas. Ele pergunta se esse é o hobby dela, mas Rena explica preocupada que isso é apenas um mal-entendido, já que ela não tem nada a ver com casas sendo queimadas. Então Rosin passa por ela, e fala que em todo caso, ele não poderia ir junto a alguém que usa magia negra para um extermínio monstros, explicando que a magia dela é muito parecida à do Rei Demônio. Ela observa ele partindo, enquanto ele repete que não pode correr o risco de confiar nela. Na catedral, os dois sacerdotes avisam ao sumo sacerdote que o assunto que ele mencionou já foi resolvido, e agora os moradores irão suspeitar de Rena. O sacerdote fica satisfeito, e declara que agora as engrenagens estão começando a girar do jeito que deveriam. Ele vai até um lugar especial, com um orbe de cristal no meio, então olha fixamente para ele e observa o Duque Rosin. O sumo sacerdote admite que tem pena dele, mas avisa que é sua missão, então pede para que ele seja o grande sacrifício para a santa. Rena volta para a mansão, onde todos comem em silêncio, enquanto ela se lembra das palavras de Rosin e de como ele não pode confiar nela. Ela fica frustrada, e nota como até fez o esforço de sair para oferecer sua ajuda. Enquanto isso, Verônica parece abatida, e ela admite que não sabe se pode comer tão bem assim, pois ouviu que os aldeões não estão conseguindo comer ou dormir ultimamente. Mas o cocheiro se irrita e comenta que é culpa deles, já que foram eles que recusaram a ajuda da senhora Rena.
Verônica não sabe o que falar, enquanto ele continua e lembra ela de que eles suspeitam que Hannah é a incendiária da vila, achando errado suspeitar dela apenas por não a conhecerem. Ele parece um fanático, falando que as chamas de Hannah na verdade são completamente puras, então ela está em um nível completamente diferente ao de um incendiário comum. Ele suspira determinado, enquanto até Hannah se surpreende no quanto ele acredita nela. De repente ela escuta um barulho na porta, com alguém batendo forte na entrada. Ela nota como ninguém deveria vir até a mansão, então decide se levantar, enquanto nota que pode ser perigoso. Ela abre a porta, e percebe o cavaleiro Chase na sua frente em um estado preocupante. Ele não aguenta mais, então se ajoelha antes de chorar tremendo, implorando que ela o ajude salvando o seu senhor. Ele convida Chase para entrar, e todos ficam espantados com o estado dele. Ele admite que no começo, pensou que seria fácil, já que não tinha muitos monstros no labirinto. Mas à medida que eles foram cada vez mais fundo, eles logo encontraram a pedra do labirinto que Hannah mencionou. Mas de repente algo mudou, e uma enorme horda de monstros apareceu. Chase lembra de tudo tremendo, e fala que apenas alguns soldados sobreviveram, mas o Duque Rosin parou os monstros até o fim, e ele continuou lá dentro lutando. Todos ficam espantados, e Hannah percebe que precisa fazer algo. Então, Chase se curva ainda tremendo, e pede por favor para que ela o ajude, salvando todo o norte. De repente, cada vez mais monstros começam a sair do labirinto, e os soldados percebem que o número está aumentando ainda mais. Os moradores da vila estão desesperados, enquanto uma mãe garante para os seus filhos que tudo ficará bem, dizendo que alguém vai aparecer para proteger eles. No labirinto, uma nova horda de monstros começam a marchar para fora, mas eles são rapidamente obliterados pelas chamas negras. Ela caminha para dentro do lugar irritada, enquanto se pergunta por que tem que salvar alguém que recusou sua ajuda. Enquanto ela anda, ela pensa de novo em como Rosin é alguém que ela não se lembra no jogo original. Ela sabe que quando se joga com a Santa, vários personagens importantes aparecem, mas aparentemente, ele não estava listado como nenhum deles. Então ela se pergunta de novo por que ele é tão bonito, mas no fim, decide que isso não importa, já que sua personalidade é um pouco grosseira, e ela odeia pessoas assim. Hannah finalmente chega ao final do labirinto, e encontra a porta da sala com a pedra do labirinto. Ela decide abrir, imaginando que o Duque deve estar dentro. Ela pensa em como o labirinto do norte vai ser completamente neutralizado, então espera ganhar uma grande recompensa. Do outro lado, na catedral, um jovem com traje formal grita pelo sumo sacerdote. Então o homem aparece, perguntando ao príncipe herdeiro se ele está querendo falar com ele. Ele fala indignado que não entende, já que ouviu que a situação do norte não era boa, então ele exige saber por que o sumo sacerdote parou de enviar seu apoio à região. Ele segura o queixo dele, ameaçando o sumo sacerdote, já que em 1000 anos as profecias dele nunca se enganaram, mas ultimamente parece que ele perdeu sua força espiritual. Ele fica parado, mas de repente se afasta e manda ele não se preocupar, já que estava apenas cumprindo as condições necessárias, deixando o príncipe confuso sobre o que ele está falando. Hannah entra no salão, mas parece completamente surpresa. Ela vê uma pilha de corpos dos monstros no chão, enquanto se aproxima da cena em choque. Então, ela percebe que apesar de ter jogado esse jogo várias vezes, ela não se lembra do Duque do Norte Hostin, porque sempre que começava era depois de sua morte, e ela fica em choque ao ver ele preso no gelo. Enquanto isso, um sacerdote aparece correndo de repente, avisando que o altar está brilhando. O sumo sacerdote percebe que começou, e lembra da aparição do mal, seguida pela crise do norte, e por último, a morte de Rosin. Agora todas as condições foram cumpridas. Ele começa a rir satisfeito, percebendo que finalmente chegou a hora, e a Santa está descendendo. Hannah pensa na pedra do labirinto, e é possível ver um verdadeiro massacre logo abaixo. Ela nota o corpo do chefe da masmorra caído, então se pergunta se Rosin matou o chefe e depois entrou em colapso. Mas ela não pode deixar de notar como é estranho, sem entender por que ele estaria congelado assim, e também não lembra de nenhum monstro que é capaz de usar magia de gelo no labirinto. Então, ela toca no bloco de gelo, admitindo que ainda precisa dele no norte. Na catedral, a Santa finalmente aparece, se machucando na queda e pensando que deveria ter alguns colchões prontos. O sumo sacerdote se aproxima dela curioso, então ele dá as boas-vindas a ela, a chamando de sua santidade, enquanto ela olha para ele confusa. No labirinto, a sala é tomada por chamas, e Hannah usa seu poder para tirar o Duque do gelo, tentando derreter ele da forma mais suave possível para não danificar o corpo dele, pedindo por favor para que ele esteja vivo. Então a espada dele cai, e Hannah perde o equilíbrio preocupada, notando que mesmo depois de derreter o gelo completamente, ele não está reagindo. Ela sabe que a morte de Rosin é uma lei básica no mundo do jogo, uma condição para que a história finalmente acontecesse, então, ela se pergunta se é possível mudar isso. Ela pensa em como ele passou sua vida lutando contra monstros apenas para morrer congelado dentro do labirinto, e ela se pergunta se essa é a morte que Deus quer que ele tenha. Ela tenta acordar ele desesperada, gritando com ele enquanto lembra de como ele desconfiou dela e lhe impediu de ajudar.
Agora ela manda ele abrir os olhos, mas o corpo dele ainda não responde, então ela começa a ficar desesperada. De repente, Rosin cai para trás, fazendo Rena ficar em cima dele. Ela fica triste, e nota como ele está frio. Então ela se lembra de quando sentiu esse frio na sua vida passada, e se pergunta se seus pais ficaram felizes quando souberam sobre sua morte. Ela imagina que sim, já que estava deixando as coisas mais difíceis. Então ela lembra das palavras de Deus, e espera que ele não tenha morrido com arrependimentos, e começa a chorar frustrada. Então, ela decide que não vai deixar que ele morra em vão, e vai garantir e proteger o norte até o fim. Ela se levanta determinada, pedindo para ele não se preocupar, mas de repente ela escuta algo e fica chocada ao se virar. No templo, o príncipe pergunta confuso se esse era o plano do sumo sacerdote, e ele responde que apenas acatou o fluxo que Deus escolheu. Então, ele declara que a santa salvará o norte e se tornará a heroína do povo. Mas o príncipe menciona o rumor de que o demônio também apareceu no norte, então ele sorri, achando que se alguém como aquela garota corresse até um demônio, ela acabaria devorada imediatamente. Agora, a santa treme de medo dentro do labirinto, enquanto Rena parece confusa. A garota pergunta assustada se ela é humana, enquanto Rena se dá conta de quem é ela, percebendo que ela é a santa. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo a chefe final.